O asilo diplomático é esse de você ficar na embaixada. É o que fez o Emanuel Zelaya em 2009, ficando na embaixada do Brasil durante todo o processo eleitoral de exceção, com militares na rua em Honduras, para denunciar dentro e fora o golpe e articular resistência dentro do país. Então você fica dentro do país. Era isso que a gente defendia. E o outro é o asilo territorial, que é a pessoa sair e ficar exilado, como a gente viu tantos aí durante a ditadura brasileira, que foram para países da Europa, etc. Então, a gente defendia que era o momento de fazer um asilo diplomático. Por quê? Porque isso internacionalizaria a questão, criaria um incidente diplomático, trazer uma visibilidade enorme, criaria um embaraço para o golpe tamanho que não teria mais como dizer que as instituições funcionam normalmente. Eles trabalharam, esses intelectuais, PT jurídico, trabalharam para dizer: Lula, não faz isso, se você for para a embaixada, a Globo vai dizer que você é um fujão, não faz isso. Então a Globo pautou a ação da resistência, é mole. Aí eu nesse vídeo especificamente, que está nesse artigo, você pode ver, eu falei, ir para uma embaixada não seria um ato de covardia, não era fuga, era um ato de extrema bravura. Por que Wellington Calazans isso? Porque, primeiramente, ele mostrava desprendimento com essa ideia de pouco se importar com o que ia dizer a Globo ou não. Brizola, alguém mais bravo que Brizola? Brizola saiu em 64 para resistir, diziam até, plantaram um boato que ele tinha fugido vestido de mulher, ele nunca se importou muito com essa história. Muitos achavam sim que o Lula devia pedir asilo diplomático, ficar em embaixada no território brasileiro, como Manuel Zelaya fez em 2009 em Honduras, como também fez Julian Assange. Eu republiquei, para não ter essa história, o dito pelo não dito, o artigo lá de trás, do dia 14 de março, dizendo: não nos deixe sem liderança presidente Lula, colocando os exemplos internacionais. Eu botei aqui, daquela época, esse é o vídeo lá de março, um mês antes do Lula ser preso, do Manuel Zelaya falando a TV alemã de dentro da embaixada brasileira. Aqui o segundo vídeo do Manuel Zelaya fazendo um comício de cima do... eu não estou mostrando o vídeo, olha aqui, perdão. Tá lá, eu publiquei aqui, tá aqui, o Manuel Zelaya falando da Deutsche Welle, mas falou a todos os canais estrangeiros dentro da embaixada do Brasil. Aqui ele fazendo um comício de cima do muro da embaixada. Isso aqui são os apoiadores dele fora, e tá todo mundo aqui cercado pelo exército, porque estava em estado de sítio o país, mas não se intimidaram, ficaram lá, e ele ficou, Wellington, na embaixada meses e meses a fio, até terminar o processo eleitoral fraudulento, com toque de recolher, sem o pessoal poder fazer campanha, com fraude até na contagem dos votos. E aí depois disso, depois de denunciar e manchar para sempre a imagem daquela eleição, aí sim ele conseguiu um documento que é um laissez-passer, que é digamos assim, é um passaporte precário só para um uso, digamos assim, um passaporte descartável, para ele poder só ir num carro da representação diplomática do Brasil para o aeroporto e voltar para o exílio, que era para onde tinham mandado ele. Wellington, você veja como é ato de bravura você ir para a embaixada. O Emanuel Zelaya, ele era presidente, foram lá os fuzileiros navais na casa dele, com metralhadora, pegaram ele de pijama, botaram num avião e mandaram ele para Costa Rica. Ele já estava no exílio. O que ele fez? Pegou um carro e foi clandestinamente de volta para o país, foi para a embaixada do Brasil e pediu asilo, para justamente criar esse incidente diplomático. Todo o mundo ficou falando de Emanuel Zelaya na embaixada do Brasil naquele ano, ninguém ia falar de Honduras, de eleição, o que virou um tema. Por quê? Porque o cara criou um incidente diplomático, era o que a gente queria que o Lula tivesse feito. Aí ficou lá na embaixada, e aí quando terminou com a sua família também, é importante que a gente diga que a família do Lula também deveria ter ido para a embaixada da Rússia ou a embaixada da China naquele momento, que eram os mais recomendados. Inclusive o pessoal que se tem encontrado a inteligência falou que eram os países mais recomendados para que ele fizesse isso, e com a sua família para lá. E aí depois disso eles conseguiram um laissez-passer, como conseguiu o Zelaya, para pegar o carro da representação diplomática e para o aeroporto, e aí sim partir para o exílio. E eu já falei, e aí, então a luta ia parar aí, o Lula ia parar? Não, o Lula ia constituir fora do Brasil um governo brasileiro no exílio, porque ele ia continuar candidato, assim como ele continuou até agora, ele ia continuar candidato. A candidatura ia ser cassada, não ia ser o PT que ia tirar, não, a candidatura cassada, e ele ia falar: eu era o favorito, as pesquisas me davam mais de 60% dos votos, ele estava caminhando para isso, votos válidos. Então eu vou constituir o governo brasileiro no exílio, que é o governo legítimo, para deslegitimar para sempre o governo Bolsonaro internacionalmente. Isso tem exemplos históricos. A Espanha, quando caiu o governo republicano para o franquismo, fez exatamente isso. O governo lá republicano espanhol foi para o México e formou o governo espanhol no exílio. E isso ia ter, imagina, quem além do Lula, Wellington Calazans, teria nome e peso para poder chefiar um governo no exílio do Brasil?